Infância. Perguntas 379 a 385. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Pode ser até mais desenvolvido se progrediu mais, pois é apenas a imperfeição dos órgãos que o impede de manifestar-se. O espírito age de acordo com o instrumento de que dispõe. Não se levando em conta o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito de uma criança de tenra idade pensa como uma criança ou como um adulto? Quando criança, é natural que os órgãos da inteligência não possam lhe dar toda a intuição de um adulto, já que não estão desenvolvidos. Sua inteligência é, de fato, muito limitada, enquanto aguarda que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Uma observação vem confirmar esta resposta. Os sonhos de uma criança não têm o caráter dos de um adulto. Seu objetivo é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor primitivo? Assim deve ser, já que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, só recobra a lucidez primitiva quando a separação estiver completa, isto é, quando não existir mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Durante a infância, o espírito encarnado sofre com o constrangimento que lhe é imposto pela imperfeição dos seus órgãos? Não. Esse estado é uma necessidade, está na natureza e de acordo com os desígnios da providência. É um período de repouso para o espírito. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Porque a primeira manifestação da criança é o choro. Para estimular o interesse da mãe e provocar os cuidados que lhe são necessários. Não compreendes que, se suas manifestações fossem todas de alegria quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com as suas necessidades? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E contudo as amais e acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, de tal forma que o amor que uma mãe dedica a seus filhos é considerado o maior amor que um ser possa ter por outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não, pois é isso que vou explicar. As crianças são seres que Deus envia a novas existências, e para que não lhes possam imputar excessiva severidade, dá-lhes todas as aparências da inocência. Mesmo a uma criança má por natureza, suas faltas são encobertas por inconsciência de seus atos. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser, e se não o são, é unicamente sobre elas que recai a punição. Mas não é somente por elas que Deus lhes deu esse aspecto. Foi também e principalmente por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. E esse amor seria excessivamente enfraquecido à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais delicados cuidados. Desde, porém, que os filhos não mais precisam da proteção e da assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos,
seu caráter real e individual ressurge em toda a sua nudez. Esse caráter conserva-se bom se era fundamentalmente bom, mas sempre colorido de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os caminhos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, a explicação é facilmente concebida. Com efeito, ponderai que o espírito das crianças, que nasce entre vós, pode vir de um mundo onde contraiu hábitos completamente diversos dos vossos. Como quereis que permaneça em vosso meio esse novo ser, que vem com paixões totalmente diferentes das que possuís, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereis que ele se incorpore entre vós, a não ser como Deus o quis, isto é, passando pela peneira da infância? Nesta vem confundir-se todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que se desenvolvem as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis numa espécie de infância entre novos irmãos, e nessa nova existência extraterrena ignorareis os hábitos, os costumes, as relações desse mundo ainda novo para vós. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir seus maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É por isso que a infância não só é útil, necessária e indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo.